enfermagem no Brasil, educação, profissão e trabalho nos anos de 1920 a 1970. A formação em enfermagem tinha como princípio inicialmente atender aos hospitais civis e militares e posteriormente às atividades de saúde pública, propiciada com a criação pelo governo da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Alienados do Ministério dos Negócios do Interior, que tinha como finalidade preparar os profissionais que atuassem nos hospícios e hospitais civis e militares. Esta escola é de fato a primeira escola de enfermagem brasileira e foi criada pelo Decreto Federal nº 791, de 27 de setembro de 1890, e denomina-se hoje Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que pertence à Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. A partir disso, tivemos a formação das primeiras escolas de enfermagem no Brasil: a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, Escola Ana Nery, Escola de Enfermagem Carlos Chaga, Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, Escola Paulista de Enfermagem e Escola de Enfermagem da USP. A inserção da enfermeira brasileira no campo da saúde pública foi determinada por fatores políticos, ideológicos e de gênero. Em 1920, surgiu a enfermeira visitadora, trabalhadora sem qualificação profissional, que não possuía formação em enfermagem e era considerada uma agente submissa ao poder médico. Em setembro de 1921, houve a Missão Parsons, que teve um papel fundamental na implantação de um novo modelo de enfermagem no Brasil. A enfermeira moderna da saúde pública, uma trabalhadora que rompia com o modelo elementar da enfermeira visitadora de 1920. Em 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, ocorreu uma maior intervenção no preparo de auxiliadoras para atuar na saúde pública, como visitadoras sanitárias. Dessa forma, em 1931, o decreto regulou o ensino da enfermagem no Brasil. O exercício da prática de enfermagem nos hospitais seguiu o padrão anterior, baseado no das Santas Casas de Misericórdia. Na década de 1940, o governo estava centrado em desenvolver a profissão para atender ao processo de modernização e expansão dos hospitais. Porém, como precisava de muitos profissionais, as enfermeiras ficaram responsáveis pela supervisão e formação de novos auxiliares. Em 1946, a campanha nacional contra a tuberculose impulsionou o aumento do número de enfermeiras. O Hospital dos Servidores do Estado significou um marco importante na trajetória da assistência à saúde no Brasil, e as enfermeiras que nele atuavam eram vistas como exemplos do perfil profissional da época. Durante a Segunda Guerra Mundial, se intensificou o preparo de enfermeiras. A participação da enfermagem brasileira repercutiu de forma positiva, e isso foi evidenciado nas manchetes da época, aumentando assim o número de candidatas nas escolas. As notícias ressaltavam a importância da enfermagem nos momentos de crise do país, enaltecendo os aspectos da profissão e os atributos femininos. Até a década de 1950, os cuidados realizados pela enfermagem eram extremamente funcionais. A partir de então, surgiu a preocupação em organizar os princípios científicos que norteavam a prática, buscando fundamentação teórica para o desenvolvimento dos procedimentos técnicos. E foi nessa época que se tornou obrigatória a presença de um enfermeiro na chefia de enfermagem, assegurando assim a manutenção de seu exercício profissional. Também foi garantido à enfermagem o reconhecimento como categoria profissional de nível universitário. As mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil na época refletiram na enfermagem. Mecanismos como o uso de novos equipamentos, novas formas de organização e divisão do trabalho, a extensão da jornada e a redução de remuneração são exemplos facilmente reconhecidos pelos profissionais da saúde e da enfermagem. A partir daí, existiam cada vez menos enfermeiros no país. Em relação ao trabalho, é encontrado no Código Sanitário de 1920 informações sobre a formação escolar da enfermeira visitadora e suas atribuições. A enfermeira visitadora atuaria nos domicílios para impedir a propagação da tuberculose. Para isso, ela utilizaria a visita domiciliar, a vigilância higiênica e a educação sanitária. A enfermeira visitadora complementaria o trabalho dos médicos. Seu trabalho era estratégico e utilitário, permitia que as ações apresentadas pelos médicos chegassem aos domicílios e atendiam demandas impostas pelo início da reforma sanitária no controle de doenças transmissíveis prevalentes na época, e atuavam na normatização de comportamentos e na higienização da vida dos membros da sociedade. A enfermeira visitadora foi definida como uma agente na formulação da política de saúde pública. Em 1920, mesmo que a enfermagem ainda não existisse como profissão no Brasil, o período de 1950 foi marcado por intensas transformações sociais, devido à Revolução Industrial, e, consequentemente, atingiram a enfermagem com um pensamento funcionalista, focado na divisão do trabalho, distinguindo o profissional da enfermagem dos cargos de execução de tarefas mais simples e rotineiras. A medicina hospitalar foi importante para a prática e organização de saúde, sendo necessária uma especialização de recursos. A condição de saúde do brasileiro
piora em 74, gerando tensões. Dessa forma, surgiram propostas visando adequar o sistema de saúde às suas novas responsabilidades, e tornou-se uma preocupação do governo federal, que gerou uma reforma do setor de saúde, promovendo interiorização e promoção comunitária.